obrigado por ter aceitado o convite e passo para você a palavra. Não sei se você quiser se apresentar um pouco mais. A gente sempre faz, os outros o que a gente gosta que façam com a gente. Eu não gosto dessas longas apresentações, então por isso que eu fiz. Imagina, Dari, está ótimo. Eu agradeço, então, o seu convite, o convite da Ludmila. Sou muito amigo da Ludmila, adoro ela, e além da minha admiração pelo trabalho dela, que é seríssimo, né? Bom, então vamos lá, né? Esse debate sobre o neoliberalismo, que, inclusive, recentemente tem rendido umas provocações, umas discussões de Twitter, não sei se vocês andaram acompanhando, por causa de uma polêmica com um Twitter do meu colega e amigo Silvio Almeida, né? A gente, inclusive, dá um curso juntos sobre neoliberalismo na Fundação Getúlio Vargas, né? Então, eu vou começar tratando de um ponto que é sempre um ponto polêmico, né? É muito comum o pessoal criticar o uso do conceito de neoliberalismo, né? E eu acho que, sobretudo entre economistas, isso é bastante corrente. Tem as suas razões de ser, inclusive, né? Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Em geral, esse pessoal que tem mais recentemente feito a crítica do conceito, eles têm feito, eu diria, de maneira bastante superficial, né? Então, saiu um artigo num debate agora na Piauí, saiu um outro, por incrível que pareça, no Estado da Arte do Estadão, né? Um pouco tentando desacreditar esse debate e dizer que essa discussão de neoliberalismo não existe, né? Bom, é muito curioso, porque apesar da pessoa ter escrito num caderno de um grande jornal chamado Estado da Arte, a pessoa não mencionava um único livro do debate, né? Ou seja, não tinha um completo desconhecimento do que está sendo dito, né? Não tinha a menor ideia da discussão. Aí, para tratar disso, foi puxar a discussão de Twitter ou da revista Piauí, né? Enfim, tem as razões históricas de ser, tá? E também não é à toa, acredito que não seja à toa que o termo é mal recebido na economia, ou pelo menos em certas vertentes da economia, talvez uma economia mais mainstream no debate, né? É porque o termo ele tem uma história. Então eu vou começar tratando um pouquinho disso, que é inclusive como eu abro o artigo, né? O termo ele emerge inicialmente por volta dos anos 30 e depois ele é retomado nos anos 40 por um grupo de intelectuais que se reúne com o objetivo de renovar a abordagem do liberalismo, né, depois da crise de 29. Então, depois da crise de 29, depois de um certo descrédito da ideia do laissez-faire, esses intelectuais se reúnem porque, por um lado, eles seguem acreditando que uma organização de livre concorrência seria a melhor forma de garantir as liberdades individuais, né? Muitas vezes igualando a ideia de liberdade individual com a ideia de liberdade econômica ou de iniciativa econômica, né? E, por outro lado, eles precisam lidar com o fato de que, ainda que eles acreditem na livre concorrência, eles precisavam lidar com o fato de que o laissez-faire havia fracassado redondamente, né? Então, eles se reúnem para tentar recuperar essa ideia, mas também para renovar essa leitura do liberalismo a partir de uma concepção de que, apesar de se manter a fé na livre concorrência, que era preciso, então, construir instituições e políticas que pudessem garantir a livre concorrência, né? Daí a passagem para uma ideia
de que a ideia de que o mercado, ou a concorrência de mercado, ela precisa ser construída através de mecanismos estatais ou de instituições internacionais, por exemplo, né? Então, o termo emerge nesse sentido, né? A ideia de uma renovação dessa concepção de livre mercado e desse liberalismo de livre mercado, digamos assim, mas, sobretudo, apostando agora de que é preciso repensar o papel do Estado e das instituições na construção dos mercados, né, e da concorrência. Tá? Então, é preciso dizer que as primeiras reuniões desses intelectuais, e tem duas reuniões mais famosas, né, tem o colóquio Walter Lippmann nos anos 30 e depois, na década de 40, a primeira reunião da famosa Sociedade de Montpellier, né? É preciso dizer que não havia nenhum tipo de consenso em torno do tema, né? O termo neoliberalismo ele surge, mas muito mais designando um campo de debate do que um consenso efetivamente sobre o tema. Então, tem um autor chamado Jamie Peck, que ele, para tentar localizar um pouco esse campo de debate, ele vai dizer mais ou menos o seguinte: esses autores todos são entusiastas da ideia de mercado e concorrência, né? Todos eles são contrários, são adversários das formas estatais de planificação econômica, seja o socialismo, o keynesianismo ou o desenvolvimentismo, né? Todos eles são adversários, mas, ao mesmo tempo, todos eles admitem, em alguma medida, maior ou menor, o fracasso do laissez-faire do século XIX e, portanto, a necessidade de uma renovação da abordagem do liberalismo e, sobretudo, uma rediscussão a respeito do papel do Estado, né? Agora, não havia nenhum consenso sobre qual era esse papel do Estado, né? Não havia consenso sobre as diretrizes de política econômica. O que havia, de fato, era um campo de debate com diferentes autores e diferentes escolas representadas, né? Alguns autores do que viria a ser a Escola de Chicago, os ordoliberais de Freiburg, alguns representantes da chamada Escola Austríaca também, alguns autores da Manchester School, né? Ou seja, era um grupo heterogêneo, mas que partilhava essa fé no livre mercado, né? Bom, então, de saída, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é esse termo nunca teve um sentido unívoco. Ele nunca teve uma definição consensual, desde o seu nascimento, né? Então, desde o início, ele designava mais um campo de debate do que qualquer tipo de definição única, né? Bom, nos anos 70, isso ganha ainda um novo capítulo, porque com a ditadura do Pinochet no Chile e com a participação dos Chicago Boys e das políticas liberalizantes feitas na época, o que começa a acontecer é uma forte reação dos intelectuais críticos latino-americanos, né? E como havia uma identificação desses autores com o termo neoliberalismo, ou com esse debate em torno do conceito de neoliberalismo, o que aconteceu foi que os críticos começaram a bater muito pesado nesse conceito. E, a partir daí, o conceito passa a ser utilizado basicamente apenas pelos seus críticos, né? Sem que ninguém mais se identificasse positivamente com o conceito. Se até a década de 70 havia identificação positiva com o termo, depois das reformas do Pinochet, principalmente no final dos anos 70, começo dos anos 80, o que acontece é que o termo ele vira um termo infamante, um termo crítico, um rótulo crítico, antes de tudo, e os economistas, sobretudo os economistas, vão abandonando o termo, vão deixando de utilizar o termo, inclusive no momento em que a gente sabe, né, o paradigma econômico dominante também vai se transformando. Então,
o termo é abandonado por volta dos anos 80 pelos economistas. Por outro lado, no mesmo momento em que os economistas começam a abandonar o conceito, os cientistas sociais começam a aderir ao conceito, né? Sobretudo na ideia de utilizar esse conceito como um conceito crítico, né? Não é à toa que, hoje em dia, praticamente somente os críticos adotam o conceito, não seus partidários. Tá? Então, isso explica muito o mal-estar de algumas correntes mais mainstream da economia com o conceito de neoliberalismo. Enquanto que as ciências sociais se dedicaram, desde então, a desenvolver o tema, aprofundar pesquisas, sempre numa linha crítica, e começaram a estender a discussão sobre neoliberalismo não apenas a políticas econômicas, mas a uma série de fenômenos decorrentes delas, ou que seriam pré-condições sociais da implementação delas. Então, eles começaram a tratar, por exemplo, da maneira como o espaço urbano se organiza, daí a ideia de uma cidade neoliberal, ou discussões são muito fortes, a discussão de neoliberalismo entre urbanistas críticos, né, geógrafos críticos, urbanistas críticos, né, toda uma discussão sobre o que seria uma cultura neoliberal, ou seja, pensar como que a partir do momento, isso é uma discussão típica da antropologia, né, discutir como que quando essas ideias, representações e práticas que caracterizam o neoliberalismo, quando elas começam a moldar a conduta cotidiana, quando elas começam a moldar a representação social, a representação de mundo que os sujeitos fazem, quando elas começam a moldar as relações sociais, quando elas começam a moldar as instituições, então, a partir daí, o que começa a acontecer é toda uma discussão sobre o que seria uma cultura neoliberal, ou o que seria uma subjetividade neoliberal, ou o que seria um modelo de gestão neoliberal e assim por diante, né? Enfim, o conceito começa a designar uma série de fenômenos sociais, não apenas de política econômica, né? E, consequentemente, ele passa a ganhar uma enorme promiscuidade adjetiva. Até que, por fim, ele passa a designar toda a época, né? Seja como uma fase do capitalismo, seja como uma espécie de rótulo para uma sociedade contemporânea designa a si mesma, né? Bom, quanto mais foi se generalizando, né, mais o conceito também foi perdendo, num determinado momento, imprecisão, né? Então, sobretudo quando ele passa para um uso militante, e os movimentos altermundialistas foram muito importantes na difusão do conceito de neoliberalismo, particularmente a partir de uma leitura do Pierre Bourdieu, que eles fazem do Bourdieu. Então, quando eles começam a difundir esse conceito de neoliberalismo, ele começa a ser muito utilizado pela militância globalmente. E aí o conceito vira uma espécie de um clichê político, né? Por isso que muitas vezes ele é utilizado sem nenhum rigor acadêmico ou sem nenhuma precisão. Não é difícil, portanto, encontrar ele sendo usado de maneira muito solta, né? Bom, no entanto, desde os anos 2000, pelo menos, cientistas sociais de diferentes disciplinas se dedicaram a reconceitualizar o conceito, né? Ou a redefinir o conceito, a dar mais rigor no uso do conceito. Acho que alguns trabalhos são muito importantes nessa linha. Talvez o mais importante deles, de um trio, né, que é o Jamie Peck, o Nick Theodore e o Neil Brenner, são geógrafos e urbanistas, é um trio de geógrafos e urbanistas, eles têm um trabalho muito importante, né? Tem o trabalho do David Harvey, se não me engano, de 2000 e pouquinho, 2004, se não me engano, né? Acho que todo mundo sabe, um geógrafo marxista, um autor marxista muito relevante no debate internacional. Tinham também os trabalhos do final da vida do Pierre Bourdieu, em que ele se dedica a debater a questão do neoliberalismo, é inclusive uma inflexão na obra dele,
e isso vai permitir, inclusive, ele desenvolver ideias de sociologia econômica, né? Trabalhos bastante interessantes também. E, por fim, talvez de maneira ainda mais decisiva, teve a publicação de um curso póstumo do Foucault, né? O Nascimento da Biopolítica, que foi muito, muito importante na retomada do conceito, né? Porque aí todos os Foucaultianos, era o autor, pelo menos na época, mais citado do mundo, né? Foucault em várias disciplinas, sendo muito citado e tudo mais. Quando sai esse livro tem um impacto enorme. É também o momento do Sarkozy na França, então ele tem muito impacto. E os ingleses já haviam, inclusive, feito trabalhos a partir desse curso, mesmo antes dele ser publicado, né? Que é o que inaugurou toda uma linha de estudos anglo-saxã, que é a Governmentality Studies. Tá? Bom, então a partir daí se retoma com mais rigor o debate e a discussão é aprofundada, tanto em pesquisas teóricas como empíricas, em muitas direções. Bom, dado esse panorama, eu acho que isso ajuda a gente a entender uma primeira coisa, né? Por que, pelo menos na economia mais mainstream, eu acho que tem muitos economistas que dialogam com o termo, eu acho que na Unicamp isso é muito claro, né? Fico muito feliz por isso, inclusive. Né? É um diálogo que eu acho que é bastante importante com a economia, mas em outras vertentes mais mainstream da economia há muita resistência, e por causa dessa discussão que a gente fez, né? Por causa dessa história do conceito. E, por outro lado, as ciências sociais aprofundaram bastante a discussão nos últimos 20, 30 anos. Né? Isso acaba fazendo uma coisa, se vocês me permitirem dizer, que isso coloca, às vezes, os sociólogos, os cientistas sociais, de maneira geral, inclusive os economistas que trabalham com o conceito, numa situação que é uma espécie de um eterno dia da marmota, né? Porque sempre, não sei se vocês conhecem o filme, vocês conhecem o filme? Pois é, né? Porque sempre de tempos em tempos aparece alguém fazendo a crítica do uso do conceito de neoliberalismo, que não serve para nada, que fala qualquer coisa, não sei o quê. Aí estamos lá, todos nós de novo explicando, olha, vocês não sabem do que vocês estão falando, o debate avançou muito, vocês não conhecem a discussão. Então é sempre o back to basics, né? Sempre voltando ao ponto inicial, né? Às vezes até, enfim. Né? Bom, então vamos lá, né? Vamos entrar então no conteúdo propriamente do conceito, algumas definições que eu vou tentar articular ao meu modo e que eu acho que podem ser interessantes. Aproveito e vou mostrando os livros para vocês, né? Tem esse livro aqui, que é um livro muito interessante, não sei se está dando para ver, de um sujeito chamado... Passa um pouquinho mais. É isso, agora deu. Pronto. É que eu estou no celular aqui, então nem eu mesmo não consigo ver direito. De um sujeito chamado Queen Slobodian, né? Globalists. Eu acho que esse é um trabalho muito interessante que permite a gente fazer uma primeira entrada no debate sobre o neoliberalismo, porque ele vai mostrar o seguinte: ele vai mostrar como um projeto constituído desde o início do neoliberalismo era a ideia de construir uma governança, uma espécie de uma governança global, a construção de instituições, organismos e leis internacionais que permitissem blindar os mercados, sobretudo os mercados globais, os mercados internacionais, da interferência política dos Estados nacionais, tendo como horizonte de preocupação, principalmente, proteger os investidores de capital de demandas democráticas por uma equidade redistributiva ou de justiça social. Né? Então, eu acho que tem um primeiro ponto que é muito importante para entender o neoliberalismo, que passa pelo seguinte. Em primeiro lugar, apesar do neoliberalismo
ter ficado conhecido pela sua oposição ao nazifascismo, né, sobretudo o livro do Hayek, né, o Caminho da Servidão e tudo mais, o neoliberalismo, como projeto intelectual, ele se constitui ainda antes disso como reação à democracia de massas do século XX. Tá? Vamos lembrar que autores como Mises e Hayek, que viveram na Viena da década de 20, eles viveram numa época de um experimento de uma gestão socialista municipal, né? Num contexto em que a vida dos trabalhadores melhorou muito, mas que, digamos assim, as classes capitalistas da Viena dessa época, como eu posso dizer, sofreram, acho que é um pouco demais, né? Mas elas tiveram que ceder mais nos seus interesses para conceder melhorias de vida para os trabalhadores. Nesse sentido, antes de tudo, o neoliberalismo ele se apresenta como um projeto de oposição a essa democracia social de massas. Como é que isso vai se expressar de saída num primeiro nível, uma primeira escala que a gente pode discutir o neoliberalismo, que é uma escala global, internacional, né? Que é justamente o que esse livro do Queen Slobodian discute. Ele vai dizer o seguinte: ainda que superficialmente a discussão sobre neoliberalismo, num nível propagandístico, fique falando sobre livre mercado e Estado mínimo, na verdade, a preocupação do neoliberalismo desde o início foi a de construir instituições e leis, um arcabouço jurídico institucional que garantisse essa blindagem dos mercados, que permitisse a construção de mercados blindados de qualquer tipo de intervenção política. Tá certo? Então, esse é o primeiro traço do neoliberalismo. Essa ideia da construção dos mercados, da construção político-institucional dos mercados, né? Do encapsulamento dos mercados, do insulamento dos mercados. Então, os mercados têm que ser vistos, antes de tudo, como construções. Construções garantidas por instituições que não são em si mesmas econômicas, ou seja, são instituições políticas, legais, assim por diante. Tá? Nesse sentido, tem uma passagem bastante conhecida do Hayek, em que ele fala, embora ele fale do Estado, o mesmo serve do ponto de vista das instituições e organismos internacionais, né? Que ele vai dizer o seguinte: tem uma diferença entre o modelo o papel do Estado no keynesianismo para o papel do Estado que eles veem, né? Enquanto o planejamento do keynesianismo é um planejamento com o Estado interventor na economia, no caso do papel do Estado que os neoliberais preveem, não se trata dessa espécie do Estado como uma espécie de motor da economia, mas o papel do Estado é outro. É o papel de garantir a construção dos mercados e garantir a concorrência dos mercados, que haja concorrência nos mercados. Então, é um papel social, digamos assim, de regulação dos mercados, de modo a construir a concorrência. Tá? E a gente pode dizer que, pelo menos no âmbito da construção dos mercados globais, o Hayek participa com um grupo de alunos dele, que ele vai chamar de Grupo de Genebra, se eu não me engano, que é um grupo que vai se articular justamente para construir instituições internacionais e um arcabouço legal que vai garantir, de certa maneira, se não exatamente a competição, pelo menos a proteção dos investimentos capitalistas no nível internacional. Agora, e aí a gente pode começar a migrar para um segundo nível de discussão, né, para uma segunda escala do neoliberalismo. O Slobodian vai dizer: isso de maneira nenhuma quer dizer que os estados nacionais perdem papel no neoliberalismo, que eles seriam esvaziados em nome de um mercado universal, de um mercado global,
que tentaria desfazer os Estados nacionais. Ele vai dizer, não tem nada disso, muito pelo contrário. Inclusive, essa visão do neoliberalismo, essa construção internacional do neoliberalismo, ela implica os Estados nacionais, mas redefinindo seus papéis, construindo o que eles vão chamar de uma espécie de um federalismo neoliberal. Né? Ou seja, o papel dos Estados nacionais continua sendo muito importante. Num primeiro momento, porque esses Estados nacionais, de alguma maneira, eles respaldariam esse encapsulamento dos mercados em nível local. Né? Então, eu fico pensando, por exemplo, no plano diretor da reforma do aparelho do Estado, né, o plano de reforma do Estado brasileiro, né, de 95, que ele coloca dois objetivos importantes para o Estado numa determinada passagem, não estou dizendo que são os únicos, mas que ele diz basicamente o seguinte: o Estado tem que garantir a concorrência e o Estado tem que garantir a competitividade. Então, para garantir a concorrência dos mercados internos, tem a ideia de abrir a economia brasileira, né, para ampliar essa concorrência. E, de outro lado, o Estado tem que agir no sentido de tornar a economia nacional competitiva globalmente, internacionalmente. Né? Bom, se a gente for pensar e linkar essa discussão com o que o Slobodian está falando, basicamente, um dos papéis fundamentais do Estado é igualmente construir esses mercados blindados. É construir a concorrência de mercado, política, institucional e legalmente, e construir essa concorrência agora de maneira atrelada aos mercados globais. Né? Só que na medida em que o próprio Estado respalda institucionalmente esses mercados globais, né, integrando o mercado nacional aos mercados globais, do ponto de vista jurídico, institucional e tudo mais, o que acontece, e esse é o ponto decisivo, e aí a gente pode passar por uma segunda obra, né, é que os próprios Estados são colocados em concorrência entre si. E essa é uma ideia muito importante. E aí a gente pode entrar num livro que talvez seja muito mais conhecido, que é o livro do Pierre Dardot e do Christian Laval, A Nova Razão do Mundo, né, que tem tradução para o português. É um livro que teve bastante repercussão, inclusive os colegas que eu conheço da Unicamp trabalham com ele. Né? Bom, nesse livro, e aí a gente entra nessa segunda escala do neoliberalismo, que talvez não seja mais a global, mas a dos Estados nacionais. Nesse livro, uma das coisas que esses autores vão dizer é o seguinte: o que vai acontecer com o Estado? O que vai ser o Estado neoliberal? Né? O Estado neoliberal ele vai se guiar por uma racionalidade política. Ou seja, ele vai buscar organizar a sociedade em torno de uma determinada norma, e ele próprio vai reformar a si mesmo conforme essa norma. Ora, que norma é essa que vai definir o neoliberalismo? Né? Eles vão dizer, essa norma é o modelo do mercado. Bom, como assim modelo do mercado? O modelo é o seguinte: em primeiro lugar, definir as relações que seriam mais características do mercado. No caso, relações de concorrência. Né? E aí eles vão argumentar, por que relações de concorrência? Porque, diferentemente dos liberais clássicos, os neoliberais enfatizariam a dimensão da concorrência nos mercados, não tanto a dimensão da troca. Isso não quer dizer nem que os liberais clássicos não falassem de concorrência, e nem que os neoliberais não falem de troca. O que eles estão dizendo é a ênfase é diferente. Né? Então, ao enfatizar a dimensão da concorrência, o que eles vão dizer é o Estado é capaz de introduzir relações de concorrência por toda parte.
O Estado é capaz de introduzir situações de concorrência, mesmo em esferas da vida que estão fora do mercado. Né? Ou seja, trocando em miúdos, é possível introduzir concorrência de maneira administrada. É possível introduzir concorrência a partir de políticas públicas, de políticas sociais. Né? Por exemplo, através de políticas sociais condicionadas. Né? Ok? Bom, então eles vão dizer uma coisa que é muito interessante pensar. Eles vão dizer o seguinte: o Estado, no neoliberalismo, ele tanto constrói mercados, estritamente mercados estrito sensu, né? Ele constrói, né, todo o arcabouço jurídico institucional que garante os mercados e a concorrência de mercado. Mas, além disso, o Estado faz outra coisa, que é introduzir o modelo do mercado em esferas da vida que estão fora do mercado. Fazendo com que várias esferas da vida funcionem como se fossem um mercado. Bom, isso de saída acarreta uma coisa que para os sociólogos é muito relevante, né? Que é uma certa indiferenciação das esferas da vida. Uma certa indiferenciação das esferas da vida. Por quê? Porque esferas da vida que até então tinham uma normatividade própria, que tinham uma lógica de funcionamento própria, ou seja, tinham uma autonomia, um autonomos, né? Essas esferas da vida, elas vão perdendo essa sua lógica própria para passar a funcionar de acordo com a lógica do mercado, com a lógica econômica do mercado, né? E isso justamente pela introdução da concorrência administrada em vários âmbitos da vida. Bom, por isso que eles vão falar de nova razão do mundo, né? Que é uma espécie de racionalidade política que é transversal às várias esferas da vida. Mas, além disso, eles vão dizer, uma segunda norma que o Estado ajuda a distribuir por toda parte é o modelo do empreendedorismo, ou o modelo de gestão da empresa privada, se vocês quiserem. Tá? Ora, como assim? Simples. Se por toda parte, em todas as esferas da vida, o Estado vai introduzindo relações de concorrência, o indivíduo que não começa a fazer investimentos em si mesmo para adquirir competências, habilidades, aptidões, conhecimentos, etc., aquele que não fizer investimentos em si mesmo, mais cedo ou mais tarde, ele vai perder a concorrência. E ele vai ser eliminado do jogo. Daí que os indivíduos, eles passam a ter quase que a obrigação de fazer permanentemente investimentos no seu capital humano. No seu capital humano. Ou seja, naquelas qualidades humanas inseparáveis da própria pessoa, que são capazes de receberem investimentos prévios para serem desenvolvidas e que depois são capazes de gerar rendimentos no mercado. Né? Então, o indivíduo que não faz investimentos no seu capital humano, a tendência é ele perder a concorrência, já que os demais estão fazendo. Bom, se cada indivíduo passa a pensar a si mesmo como um capital humano a receber investimentos, vai dizer o Foucault e o Dardot e Laval retomam, cada indivíduo passa a pensar a si mesmo como uma empresa que precisa receber investimentos de capital para se manter competitiva. E, nesse sentido, cada indivíduo passa a se tornar um empreendedor de si mesmo. Um empreendedor de si mesmo. Né? Se a gente quiser colocar em outros termos, eu acho que isso é muito relevante. Os indivíduos começam a lidar com a própria vida por meio de uma lógica gerencial.
né? Cada um começa a gerenciar a si mesmo. E essa é uma discussão que a Ludmilla faz de maneira muito competente, quando ela discute a questão da uberização, né? Então, cada indivíduo passa a gerenciar a si mesmo. Ele tem que não apenas fazer os investimentos no seu próprio capital humano, mas ele também tem que, por exemplo, garantir a sua própria disciplina, gerar pelo autocontrole do trabalho, né? É óbvio que ele é induzido a se controlar porque ele é colocado em concorrência, tá certo? Mas a partir daí ele passa a assumir por conta própria esse gerenciamento, esse controle do próprio trabalho. E por fim, cada indivíduo é levado a fazer um marketing pessoal, né? Para se vender no mercado, para se vender nas redes sociais, por exemplo, né? Bom, nesse sentido, vamos dizer, o Dardot e o Laval, o Foucault já dizia no seu curso, os indivíduos começam a ler as várias esferas da vida por meio de uma lógica gerencial, por meio de um cálculo econômico de investimento e retorno, de custo-benefício. E não é só a esfera estritamente profissional, são as várias esferas da vida. Tá? Então, por exemplo, né, se a gente for pensar numa chave gerencial, econômica, sobre as nossas relações pessoais, como oportunidades, como é que a gente chama isso, gente? Nessa linguagem gerencial. As nossas amizades viram... Me ajuda aí. Networking, que eles falam. Como? Networking. Networking. É isso, né? O que é o networking? É você ler suas relações pessoais pela ótica do investimento de capital, das oportunidades de mercado, né? Então você não tem amigos, você tem um networking, tá certo? O Foucault, no livro dele, ele mostra coisas até mais interessantes. Ele vai mostrar, mas que a gente também pode trazer para eventos cotidianos, né? O André Gortz também discutia isso. Por exemplo, relação de pais com os filhos. De repente, os pais se vêm educando os filhos já pensando em termos de investimento no seu capital humano, né? Pensem de saída essa preocupação atual com escolas bilíngues, né? Preciso colocar meu filho numa escola bilíngue, porque assim ele vai ter vantagens competitivas no mercado, né? Ou então, né, esse é um exemplo que o Gortz dá, eu vou passar uma mãe ou um pai que diz, eu vou passar mais tempo com o meu filho, porque eu ficando mais tempo com o meu filho, ele tende a ter maior estabilidade emocional. Ele tendo maior estabilidade emocional, ele vai ter competências emocionais mais sofisticadas. E competências emocionais são decisivas, por exemplo, para trabalho em equipe, que é um fator importante no mercado contemporâneo. Saber trabalhar em equipe, né? Enfim, é possível ler todas as esferas da vida por meio de uma lógica gerencial e por meio do cálculo econômico, tá? Último exemplo, pensem nos coaches, né? No coaching, né? O que é essa proliferação maluca de coaching, né? E aí tem esse debate, coaching é psicólogo, coaching não é psicólogo. Coaching não tem nada a ver com psicólogo, gente. Não tem nada a ver com psicólogo. Coaching é o seguinte, é você aplicar estratégias de gestão, técnicas de gestão empresarial para a vida do indivíduo. Então você define metas, você pensa numa lógica estratégica de business strategy, né? Para como atingir os objetivos que a pessoa está se colocando, etc, etc. Tá certo? Ou seja, é a aplicação da lógica gerencial. Lembrando que coaching não é só para desenvolvimento profissional. Coaching é para desenvolvimento pessoal, em várias áreas das relações pessoais. Ok?
Bom, então os próprios indivíduos começam a ser moldados na sua subjetividade como empreendedores de si mesmos, né? Os próprios indivíduos começam a lidar com a própria vida, consigo mesmo e com as outras pessoas, por meio de uma lógica gerencial, por meio do cálculo econômico de investimento, retorno, custo-benefício. É nesse sentido que o neoliberalismo ele vai se tornando uma espécie de uma cultura cotidiana. É nesse sentido que ele vai moldando a própria subjetividade dos indivíduos, que ele vai moldando a maneira como as pessoas se relacionam umas com as outras, né? Então, de saída, quando são instituídas relações de concorrência por toda parte, a relação que você estabelece com o outro é uma relação competitiva, não adianta, né? E o outro, ele não vai ser, por exemplo, seu amigo de sala, né? Seu amigo de turma, né? O pessoal que vai jogar bola, né, Dari? Né? Ou o seu companheiro de classe, para falar, né? Como num registro de luta de classes fordista, né? Não, o seu colega de trabalho, ele é o seu concorrente. Ele é uma empresa concorrente da empresa que você é. E na medida em que, na própria CR, gestão... né? É o CR, medida pelo CR, que é o índice de coeficiente de rendimento. Exatamente, né? Só se a gente for lembrar que essa concorrência administrada é introduzida no âmbito das empresas, também, igualmente, né? Isso é indissociável da própria financiarização das empresas. O Dardot e Laval explicam muito bem como é que isso, a financiarização, ela desce como uma forma de controle até o nível mais baixo dos funcionários, né? Como, por exemplo, a ameaça de a precarização do trabalho, a colocação dos trabalhadores em concorrência entre si e a ameaça de demissão faz com que cada trabalhador veja o outro como um concorrente, como uma empresa concorrente, né? Nesse sentido, é uma estratégia extremamente eficaz de controle sobre o trabalho, porque mina a solidariedade e as formas de resistência coletivas, na medida em que mina a própria possibilidade de ação social, né? De uma ação conjunta, de ver no outro um parceiro, um companheiro, um parceiro de luta, né? Um companheiro de luta. Então, o neoliberalismo ele vai descendo e ele vai moldando as relações das pessoas por toda parte. Se vocês forem pensar, e tem um livro de uma colega nossa sobre reality shows, se vocês forem pensar, o reality show é uma espécie de explicitação das regras do que é o neoliberalismo, né? Você coloca as pessoas em concorrência entre si, você diz que no final do período alguém vai ser eliminado, e você promete dar uma recompensa enorme somente para o vencedor, né? O winner takes all, né? Você vai dar recompensa só para quem ganhar. Ora, esse é o modelo de gestão em muitas empresas por aí, né? O low performer, né? O que tem o pior desempenho, ele vai ser demitido no final de um período, né? Os demais vão manter a concorrência entre si, mas vão sobreviver. E apenas os que estão no topo da performance, apenas esses vão ser recompensados, né? Bom, então como vocês estão vendo, o neoliberalismo ele é muito mais do que apenas uma política econômica, tá? O neoliberalismo ele é um modelo normativo de sociedade. Se a gente for pegar, tem uma expressão do Pierre Dardot e do Christian Laval, que eu gosto muito, que eles dizem o seguinte: o neoliberalismo é a forma da nossa existência contemporânea. Por quê? Porque o neoliberalismo ele molda a nossa subjetividade, ele molda a nossa visão de mundo,
ele molda os nossos valores, né? Ele molda as nossas relações uns com os outros, ele molda as instituições ao introduzir concorrência administrada dentro das instituições. E ele molda o próprio Estado, porque também o Estado, a partir da reforma gerencialista, ele introduz dentro da administração pública concorrência administrada e ele copia as técnicas de gestão da empresa privada, por considerá-las mais eficientes, né? Ou seja, se vocês forem pensar do âmbito internacional, né, da governança internacional, passando pelo modelo do Estado, né, pela própria maneira como o Estado se organiza internamente, mas também pela maneira como o Estado organiza a sociedade, governa a sociedade, depois, chegando às instituições e às empresas, ao modelo de gestão de instituições e empresas. E, por fim, chegando nos próprios indivíduos e nas suas relações pessoais, o neoliberalismo molda esse conjunto de relações a partir do quê? A partir do modelo de mercado. Ou seja, a partir de duas coisas, fundamentalmente. Tá? Concorrência. E, em segundo lugar, o modelo de gestão da empresa privada. Concorrência e modelo de gestão da empresa privada. A administração pública é moldada por essas duas dimensões. Concorrência administrada e copiando as técnicas de gestão da empresa privada, por exemplo, benchmarking, né? Best practices, né? Melhores práticas, essa coisa toda, né? Bom, a gestão das empresas, a mesma coisa, colocando os trabalhadores em concorrência entre si. E, no limite, os próprios indivíduos, que se tornam competitivos e que passam a ler as várias esferas da sua vida por uma ótica gerencial, pelo cálculo econômico de custo-benefício. Bom, o que é que isso constrói? O neoliberalismo, ele constrói uma forma social da existência. O neoliberalismo, ele constrói uma forma social da existência. O neoliberalismo, ele constrói a sociedade de mercado. A sociedade de mercado. Só notem bem, novamente, vou enfatizar isso de novo, tá? Quando a gente fala em sociedade de mercado, não tem nada a ver com a ideia de Estado mínimo e mercado autorregulado. Tem nada a ver com isso. Tá? Quando a gente fala em sociedade de mercado, a gente está falando de um Estado que tem um papel extremamente ativo. Um papel político extremamente ativo, que não tem nada de mínimo. Tá? Ora, qual é o papel ativo do Estado? O papel ativo do Estado é agir politicamente para moldar a sociedade em torno de uma norma. É agir politicamente para organizar a sociedade em torno de uma norma. Essa norma, o modelo de mercado. E o modelo de mercado é caracterizado pela concorrência e pelo modelo de gestão da empresa privada. Por isso que o empreendedorismo é um valor tão forte na nossa sociedade. Por isso que o mercado é idealizado. Ora, por que o mercado é tão idealizado em determinadas concepções de mundo? Porque ele é um valor.
Ela é a norma central em torno da qual a nossa sociedade se organiza. E se ele é o valor em torno do qual a nossa sociedade se organiza, é evidente que esse valor precisa ser idealizado. Ele tem que ser apresentado como algo capaz de resolver tudo, como algo capaz de resolver todos os problemas da vida social. Né? Pensem, por exemplo, como o desenho de várias políticas públicas é feito por economistas que recorrem a mecanismos de mercado para resolver qualquer coisa. Né? O mercado de carbono para resolver o problema ambiental. Né? Para dar um único exemplo aqui. Né? Então, quando a gente pensa em neoliberalismo, é fundamental que a gente pense nesse tipo de forma social, de organização da sociedade. Para além da política econômica, tá? A política econômica é parte desse processo. Ou seja, ela é um dos elementos, talvez o mais importante, ou um dos mais importantes, na construção política de uma sociedade de mercado. Tá? Eu acho que temos um panorama, né, Dari? E talvez a partir daí a gente possa abrir para discussão. Muito obrigado, Daniel. Excepcional a sua exposição aqui, né? Trazer os elementos tão organizados e de forma tão didática aqui para entender. Então, vamos abrir agora aqui, né, para quem quiser fazer questões, reflexões, perguntas, aproveitando aqui a nossa convidada, aqui, a ilustre convidada. Então, quem quer começar aqui? Aí. Professor, eu tenho uma pergunta. Vamos lá, cara. O que permite a gente dizer que essa gestão mercadológica da vida privada é uma característica do modelo de vida neoliberal e não uma característica do capitalismo em si? Porque, por exemplo, quando a gente pensa na grande transformação do Polanyi, ele já tinha essa ideia da visão da economia assumindo o controle de outras esferas da vida. Então, por que isso é um fenômeno do neoliberalismo e não um fenômeno do capitalismo em si? É uma boa pergunta. Qual é o seu nome? Deixa eu a pergunta dele, aproveitando. Claro, claro. Então, até isso, você faz parte desse debate. Qual é a diferença, então? Você que está aqui nos autores, você conhece bem isso. O que diferencia, em essência, o neoliberalismo do liberalismo clássico? Para complementar. Tá. Então, eu diria, primeiro, o seguinte. O neoliberalismo ele é uma fase do capitalismo, tá certo? Eu diria que o neoliberalismo é o que confere uma determinada forma social que caracteriza uma fase do capitalismo. É claro que a gente pode pensar em fases do capitalismo sempre no registro de um regime de acumulação e de um modo de regulamentação, tá certo? Bom, eu diria que nessa leitura que eu estou apresentando para vocês, a gente está enfatizando o modo de regulação, né? Ou o que o Foucault vai chamar de regimes de governamentalidade, ou racionalidade política que organiza uma sociedade. Tá? Então, é preciso levar, talvez, muito a sério essa ideia, talvez não, com certeza, né? Muito a sério a ideia de fase do capitalismo, para não dizer, porque senão às vezes fica parecendo que são assim os mesmos atores com o mesmo enredo e só muda o figurino, né? Como se eles só tivessem trocado de roupa. Mas é muito mais do que isso, na verdade, né? Porque, de fato, as fases do capitalismo são muito singulares e elas reorganizam completamente o modo de vida das pessoas. As instituições, o Estado, a subjetividade e tudo mais. Bom, por que isso, então, por que essa característica de ler todas as esferas da vida por uma lógica gerencial econômica seria típica da fase mais contemporânea do capitalismo, da fase neoliberal, e não de
toda e qualquer fase do capitalismo, tá? Eu diria por uma razão fundamental, porque eu acho, se a gente for pensar, por exemplo, no Fordismo, eu acho que havia uma distinção entre uma esfera política e moral de uma esfera profissional econômica, digamos assim, né? Em função do próprio modo de regulação do Fordismo, né, da maneira como ele se estruturava, da ideia de que era preciso criar um piso básico de cidadania para que os trabalhadores se convertessem também em consumidores, e assim por diante, o fato é que isso abria uma espécie de um hiato entre o mercado capitalista e a ação democrática, né? Você podia ter uma concepção política, uma leitura política do mundo, um exercício da cidadania enquanto direitos, né? E também uma visão moral de mundo que não se reduzia à lógica do investimento-retorno. Eu vou dar um exemplo que é meio bobinho, mas que talvez ajude a gente a entender a diferença. No Fordismo, um programa social, em primeiro lugar, ele era um programa social universal. Depois que ele pretendia não apenas reduzir a pobreza, mas ele prometia reduzir a própria desigualdade. E, por fim, tudo isso era feito em nome da cidadania e da dignidade humana. Tá? Ou seja, valores em si. Valores morais e políticos em si. É a ideia de justiça social, como um valor autônomo. Tá certo? Pensem agora no Bolsa Família. E não pensem que eu sou contra o Bolsa Família, não é isso. Mas pensem em certas dimensões de como se justifica também o Bolsa Família, né? Primeiro, é um programa de segurança alimentar, né? E ele não promete a redução da desigualdade, ele tenta acabar com a miséria. E a maneira como se justifica o Bolsa Família pode ser em dois registros. Um primeiro registro, que é o registro da cidadania e de uma cidadania democrática, digamos assim, que a gente pode dizer o seguinte: ora, é uma condição mínima de dignidade humana que ninguém seja miserável e passe fome, né? Mas tem uma segunda maneira de se legitimar o Bolsa Família, que é dizendo mais ou menos o seguinte: cada R$ 1 investido no Bolsa Família gera R$ 1,70 de crescimento do PIB. Bom, aí vocês já percebem que a justificativa ela se dá em termos de investimento e retorno, custo-benefício. Ou seja, por uma lente que é estritamente econômica para justificar essa política. Estou dizendo isso para dizer o seguinte: notem como que no Fordismo havia ainda um espaço de autonomia para a política e para a moral. E, nesse sentido, há, de fato, em alguma medida, pelo menos em alguma medida, uma relativa autonomia dessas esferas. Bom, hoje em dia, a coisa está tão maluca que quando se vai discutir democracia, por exemplo, a democracia é lida numa chave econômica, né? O Estado é uma empresa, o que nós vamos eleger é o gestor dessa empresa, os cidadãos são consumidores, e eles vão para o mercado eleitoral eleger candidatos gestores em concorrência entre si. Olha que reducionismo do que é a democracia. Mas essa é a leitura neoliberal do que é a democracia. É a leitura da democracia por uma grade de leitura econômica, estritamente econômica, né? Ou seja, é a democracia reduzida ao modelo do mercado. E é nesse sentido que eu acho que, de fato, a lógica econômica de ler o mundo, essa lógica talvez gerencial, seja até melhor do que econômica, tá? Essa lógica gerencial de ler o mundo, eu acho que, de fato, ela tem se espalhado para diversas esferas da vida.
Eu teria 1 milhão de histórias para contar para vocês, assim. Casos pessoalíssimos, assim, né, de amigos muito próximos, inclusive. Né? Não vou me estender, eu acho que talvez eu tenha conseguido responder. Bom, Dari, então a diferença entre neoliberalismo e liberalismo clássico, tá? Me baseando na leitura do Foucault e dos Foucaultianos, eu enfatizaria o seguinte. Em primeiro lugar, para os liberais clássicos, o mercado tende a ser visto como natural, ou pelo menos como derivado de fenômenos naturais. Né? Então, se a gente for pensar no Hume, né, no David Hume, o David Hume está lá no Tratado da Natureza Humana, fazendo uma espécie de paralelo entre as forças da física, né, uma leitura meio newtoniana e tal, as forças da física com as paixões humanas. E aí as paixões humanas as paixões seriam no âmbito humano, jogariam no âmbito humano, que seriam as forças da física. Bom, a partir disso era possível tirar toda uma série de deduções sobre a organização da sociedade, sobre a organização dos próprios mercados, sobre a nascente economia política e assim por diante. Ou seja, havia uma certa leitura do mercado como algo que tinha leis naturais, derivado de leis naturais. A primeira diferença é que o neoliberalismo recusa essa visão do mercado como um dado de natureza, como um fenômeno natural com suas leis. O neoliberalismo vai dizer: o mercado precisa ser construído. A concorrência de mercado precisa ser construída. Construída como? Politicamente, por meio de instituições, de leis. Tá? Então, essa ideia de que o mercado é uma construção. Segunda dimensão, Dari. Enquanto os liberais clássicos, né, a economia política clássica, vai enfatizar muito as relações de troca, né, para a descrição dos mercados, os neoliberais vão colocar a sua ênfase na concorrência, muito influenciados pelo trabalho do Herbert Spencer. Tá? Do trabalho do Herbert Spencer, da própria ideia de um darwinismo social mesmo, né, do Herbert Spencer. Então, eles vão colocar a sua ênfase mais na concorrência e menos na troca. Ora, por que isso é importante? Porque isso vai permitir a introdução de relações de concorrência em âmbitos da vida fora do mercado. Tá? Então, essa seria uma segunda diferença. Estou tentando puxar aqui tudo. Mas tem mais diferenças. Outra diferença importante: isso afeta na própria concepção a respeito do sujeito humano. Enquanto no liberalismo clássico o sujeito humano é o sujeito de trocas, então ele é o sujeito de duas coisas, né? Ele é o sujeito do trabalho e ele é o sujeito de necessidades. Né? Ele é o sujeito da troca, ele é o sujeito trabalhador ou ele é o sujeito de necessidades, né? O consumidor, tá certo? No neoliberalismo, o sujeito econômico é outro. O sujeito econômico é o empreendedor. É o empreendedor de si mesmo. É o empresário competitivo. Tá? É aquele que, estando numa situação de concorrência, ele precisa fazer os investimentos em si mesmo para sobreviver no mercado. Ele precisa inovar, ele precisa... Bom, tudo aquilo que a gente sabe. Né? Tem uma outra dimensão que eu acho que é importante também. Enquanto o liberalismo, de certa maneira, ele enfatiza a igualdade na relação de trocas, o neoliberalismo ele enfatiza a desigualdade como resultado da concorrência. A desigualdade como resultado da concorrência.
E, por fim, eu acho que um último ponto importante é o papel do Estado também. O papel do Estado vai deixar de ser aquele papel do Estado como guarda noturno, que só garante as transações econômicas, para ter um novo papel, que é o papel do Estado, que constrói a sociedade como se fosse um mercado. Nesse sentido, me permita falar uma última coisa. Enquanto o liberalismo clássico, para o liberalismo clássico, o mercado colocava um limite para o Estado, no neoliberalismo, o mercado ele cria um modelo para o governo estatal. Acho que esses são alguns pontos importantes. Ótimo, ótimo. Quem mais? Vamos lá, Augusto, o Matheus, os dois queriam falar ao mesmo tempo. Então, começa, Matheus, que estava aberto, depois fala Augusto. Então, tipo, a minha pergunta é o seguinte, apesar do lado negativo desse, eu não sei, poderia chamar estilo de vida neoliberal, talvez, né, que entra dentro das relações sociais, né, relações não diretamente ligadas ao trabalho, esse modelo, ele poderia gerar, do ponto de vista, talvez, positivo, digamos assim, uma maior velocidade das transformações tecnológicas, no geral, um avanço mais rápido da tecnologia e do avanço econômico, por conta das pessoas se focarem de forma muito mais, com muito mais força em investir em si mesmo, capital humano, em trabalhar mais, esse tipo de coisa, como um todo, mesmo que a distribuição seja igual. Entendo seu ponto, Matheus. Eu acho que depende muito, tá, Matheus? Depende muito. Porque, assim, se a gente for pensar que inovação tecnológica depende também de ciência, de desenvolvimento científico, eu acho que esse é um modelo que, inclusive, é empregado, né, se a gente for pensar no próprio modelo universitário, né, das agências de pesquisa no Brasil, elas colocam os departamentos de pós-graduação em concorrência entre si, os professores dentro de cada departamento em concorrência entre si, e assim por diante. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque, ao mesmo tempo que talvez esteja todo mundo muito focado em inovar pela própria lógica do empreendedorismo, por outro lado, eu acho que uma concorrência, às vezes, excessiva, ela prejudica um tipo de troca, interlocução e cooperação que na ciência são decisivas para a inovação. O mesmo valendo para dentro das próprias empresas, para equipes dentro das próprias empresas, que sendo colocadas em competição permanente, muitas vezes elas vão deixando de dialogar, de trocar informações, de compartilhar resultados de pesquisa, que poderiam auxiliar no desenvolvimento tecnológico ou na inovação, sei lá, em vários sentidos, de produtos, seja lá o que for. Né, Matheus? Então, eu tenho dúvidas sobre isso, se haveria, de fato, um incremento nas inovações em função da concorrência. Né? Podemos passar adiante? Lá tem Augusto, depois Lavinhas. Isso. Eu também gostaria de fazer mais umas questões. Vamos lá, Augusto. Certo. Minha dúvida seria, muito se fala hoje da crise da própria ortodoxia econômica e com ela do modelo neoliberal. Você pensa nas políticas econômicas, você tem uma clara mudança na forma como elas são feitas desde 2008, e a crise do coronavírus veio reforçar isso, algumas coisas que eram muito fortes do mainstream econômico e talvez até da própria lógica neoliberal, estão sendo questionadas e voltando até para os keynesianos e sua teoria de como o Estado deve ser mais ativo, não na construção da sociedade como um mercado, mas na
no gerenciamento dessa sociedade, no direcionamento dela a um objetivo coletivo. Só que, ao mesmo tempo, essa tendência, às vezes, pode ser contrabalanceada pela ideia de financial deepening, que a lógica do mercado financeiro é cada vez mais presente, e até no mundo periférico, que você pensa no Brasil, nos últimos 5 anos, 5 anos atrás, ninguém ouviu falar da Bolsa. Hoje, o jornal começa às 7 horas da manhã falando da Bolsa, ao meio-dia está falando da Bolsa, às 6 horas falando da Bolsa, e depois tem o aftermarket. E todo mundo é pensado, levado a pensar no mercado financeiro como um centro de eficiência e uma forma que você deve olhar para se desenvolver da forma daquilo para obter o sucesso profissional, muitas vezes considerado pessoal. Então, eu queria ouvir você falando um pouquinho da crise do neoliberalismo, se você acha que isso está acontecendo, se isso é um processo muito longo e às vezes pode estar, pode não estar. Isso daí. É uma boa questão. E eu vou te falar que eu tenho dúvidas. Talvez eu tenha mais dúvidas do que convicções sobre isso, tá? Por que eu vou dizer isso? Porque ao mesmo tempo que eu acho que tem alguns ensaios no sentido de tentar mudanças de modelo, seja de política econômica, seja de direito internacional, grupos de direito internacional que estão rediscutindo formas de governança global e tudo mais, eu acho que ainda existe uma estrutura que está muito centrada nesse modelo da concorrência, tanto no nível global, mas que acaba colocando os países em concorrência entre si. E o fato dos países estarem colocados em concorrência entre si limita muito as possibilidades, eu não acho que anula, mas eu acho que limita consideravelmente as possibilidades de mudança de política, tá? Então, um exemplo bobo, né? Mas vamos lá de novo. Quando a gente pensa que alguns governantes se elegem com um discurso bastante anti-neoliberal, inclusive usando o termo neoliberal para criticar. Estou pensando, por exemplo, no François Hollande, na França, né? Ou mesmo quando a Dilma se reelegeu, a reeleição da Dilma, né? Um discurso bastante crítico. Bom, muitas vezes, durante a campanha e depois que esses governantes assumem o governo, o que você tem é as agências de rating reduzindo a nota dos países como uma forma de... Obviamente, eles estão analisando o risco do país para os investidores, tá certo? Mas, com isso, você cria um movimento especulativo de capital, de saída de capital e assim por diante. Bom, muitas vezes esses governantes, se eles não voltam atrás, abandonam as mudanças de linha política e se convertem a linhas políticas mais ortodoxas, digamos assim, ou, para usar um termo mais preciso, se eles não se adequam ao que essas agências de rating definem como boa governança, o que acontece é que as agências de rating muitas vezes rebaixam as notas de investimento desses países. E aí os governantes são obrigados a voltar atrás, né? Ou seja, o que eu quero dizer é, houve a construção de um modelo que ele continua operando, ainda que seja por inércia, e que, evidentemente, ele vai colocando limites, né? E há toda uma discussão sobre o neoliberalismo, que veio depois da crise de 2008, principalmente depois que ela afetou a Europa, e aí começaram a sair artigos e livros a partir mais ou menos de 2011, 12, 13, que falavam o seguinte: esse modelo, né, que é mais do que apenas um modelo econômico, esse modelo social do neoliberalismo, ele é capaz de se apoiar nas próprias crises que ele desencadeia para se reforçar, né? Por quê? Porque muitas vezes a leitura das crises feita pela ótica do neoliberalismo é a crise da falta de competitividade. Um país entrou em crise porque ele está com falta de competitividade. Então, o que nós precisamos fazer?
redobrar as políticas de competitividade, ou seja, reforçar a norma, né? Então, o neoliberalismo, muitas vezes, ele se oferece como solução para os problemas que ele próprio desencadeia. Mas por que ele pode se oferecer como solução para os problemas que ele próprio desencadeia? Por duas razões, segundo esses autores. Eu estou indo na linha do Jamie Peck, do Nick Theodore e do Neil Brenner. Tá? Eles vão falar, em primeiro lugar, porque o neoliberalismo ele nunca é capaz de viver sozinho. Ou seja, como essa forma social, como esse modelo de sociedade, ele nunca é capaz de desmontar completamente as outras formas de regulação que antecederam a ele, ou no caso brasileiro, né, se a gente for pensar, que se desenvolveram em paralelo a ele. Né? A gente pode pensar no desenvolvimento, ainda que incipiente, de um estado de bem-estar social no Brasil, a partir da redemocratização. Né? Então, ao mesmo tempo que o neoliberalismo se desenvolvia, a gente teve a redemocratização e uma incipiente construção de um estado de bem-estar. Tá certo? Bom, o que esses autores vão dizer? O neoliberalismo nunca vive sozinho. Ele nunca vive em estado puro. Por quê? Porque ele não consegue regular a contento os conflitos sociais. Ele desencadeia uma série de problemas econômicos, uma série de problemas sociais que ele não consegue resolver sozinho. Daí eles vão dizer uma coisa muito interessante. Em primeiro lugar, ele sempre precisa parasitar outras formas de regulação que ou existiram previamente ou se desenvolveram em paralelo. Então ele é sempre híbrido. O neoliberalismo nunca existe sozinho. Nunca existe sozinho. Mas exatamente por ele nunca existir sozinho, ele sempre pode colocar a culpa no outro. Então, por que teve a crise? Ah, porque tem sindicatos demais, porque tem direitos demais, porque tem bem-estar demais, porque tem funcionário público demais, né? E, em segundo lugar, o neoliberalismo ele consegue se oferecer como solução para as próprias crises que ele desencadeia por um segundo motivo. Porque o discurso propagandístico do neoliberalismo, o discurso para a massa, é o discurso do Estado mínimo. Só que, na prática, o neoliberalismo nunca é Estado mínimo. Tá certo? Ele sempre precisa de uma atuação muito importante do Estado. Né? No fundo, o neoliberalismo ele não é contra as formas de regulação, porque, bom, ele é aparentemente, mas ele próprio é uma forma de regulação. Ainda que ele se venda como o oposto das formas de regulação. Né? Mas justamente porque o neoliberalismo não desmonta o Estado, o que acontece é que ele sempre pode voltar a dizer: está vendo? A culpa é do Estado. Nós precisamos, então, de mais políticas neoliberais para fazer uma suposta redução do Estado. Né? Aí a gente vê o Guedes aí, né? Aí o Guedes, ele tenta reduzir o Estado de um lado, aumenta o imposto do outro. Né? Ou seja, não consegue. E se desmonta, a coisa não funciona. Começa a gerar um monte de disfuncionalidade. Olha o que aconteceu no INSS. Os caras fizeram a reforma da Previdência. Um monte de funcionário do INSS que tinha condição de se aposentou, saiu fora. Aí ele bloqueou os concursos públicos. Aí o número de funcionários do INSS foi reduzido drasticamente. Ali, não sei quanto, não sei se foi 30%, não lembro exatamente a proporção. O que aconteceu? O INSS colapsou o serviço, né? Não conseguia atender a demanda. Aí o que eles fizeram? Contrataram como temporário, eu acho, ex-funcionários e militares da reserva. Né? Assim, só para dar um exemplo, como não é tão simples essa ideia de desmonte, né, do Estado. De desmonte, sim. Eu diria outra coisa, de Estado mínimo. Isso. Ou seja, será que a gente está numa crise do neoliberalismo?
Ou será que o neoliberalismo ele consegue se apoiar nas crises que ele desencadeia para se relançar? Aí eu tenho uma dúvida, de fato. É uma questão super significante. Tem 3 pessoas aqui pedindo a palavra. Posso passar para os 3 aqui? Na sequência? Pode ser, pode ser. Porque já são 10h33 aqui, né? Estamos já adiantados na hora aqui, então eu também tinha vontade de fazer outras questões, mas vamos priorizar aqui os 3 aqui. Então, Lavínia. Boa noite. Acho que tem a ver um pouco com a pergunta do Augusto, né? Que você fala que o neoliberalismo ele é vendido para as massas como conceito de Estado mínimo. E você acha que, atualmente, nesse contexto de crise, das economias precisando de intervenção estatal, ele está em crise? Porque, de uma certa forma, a demanda das massas aumentou para que tenha essa interferência do governo na economia, para tentar ajudar. Ou você acha que é só um aprofundamento do neoliberalismo para a garantia do Estado? É uma boa pergunta, né? Essa questão toda que a pandemia colocou, né? Eu acho que, antes de tudo, em primeiro lugar, a gente não pode esquecer nunca isso. O neoliberalismo não é Estado mínimo. O neoliberalismo tem um Estado bastante ativo, que continua governando a sociedade, moldando a sociedade, e continua regulando os mercados, e assim por diante, né? Regulando a economia e tudo mais. Tá? Então, eu lembro quando teve a crise de 2008, que o Sarkozy, na França, ele falou assim: é o fim do neoliberalismo. Ele usou a palavra mesmo, né? Ele falou: é o fim do neoliberalismo, acabou esse papo de livre mercado, Estado mínimo e não sei o quê, agora vai voltar a ter intervenção estatal. E foi meio assim a volta dos que não foram, né? Porque a intervenção estatal nunca tinha acabado, né? Ele estava dando um miguezão para, enfim, dar sequência a uma série de políticas, inclusive, que já vinham sendo feitas, né? Eu acho que, quando aparece uma demanda popular por maior intervenção estatal, eu diria, por exemplo, em geral, é mais no sentido de políticas sociais, né? Políticas públicas. Agora ficou muito claro com a pandemia, né? Por exemplo, na área de saúde, ou mesmo a construção de programas de renda mínima e tudo mais, né? Então, eu vou falar uma coisa para vocês que nossa, é complicado. Como é que eu posso explicar isso? O neoliberalismo ele não exclui necessariamente as políticas sociais, tá? A gente costuma pensar muito o neoliberalismo como desmonte das políticas sociais. E, num certo sentido, ele desmonta mesmo algumas delas, ou talvez várias delas, ou, no caso brasileiro, no pós-Constituição de 88, eu diria que ele impediu um desenvolvimento mais rápido de várias delas, né? Por exemplo, a construção do SUS. Tá? Então, por uma série de questões orçamentárias e tudo mais, ele emperra um pouco o avanço dessas políticas. Mas não pensem que a única relação do neoliberalismo com as políticas sociais é uma política de soma zero, porque não é não. Tá? Eu diria para vocês o seguinte: o neoliberalismo, no caso brasileiro, se a gente for pegar bem especificamente, o neoliberalismo ele jogou um duplo papel em relação ao estado social, ao estado de bem-estar social. De um lado, ele retardou o seu desenvolvimento, e aí, de fato, é uma espécie de soma zero, mas, de outro lado, ele se expandiu através e por meio das políticas sociais. Né? Se a gente for, vou dar um exemplo só relativo ao SUS, tá, gente? Pensem que uma característica central do neoliberalismo é a difusão do modelo de gestão das empresas privadas. Tá? Ora, o SUS continuou se expandindo. Mas, na medida em que o SUS se expandia, uma das formas institucionais que ele ganhou
foram as OS, né, as organizações sociais. Ora, o que são as OS? Você tem, me escapou a palavra agora, mas você tem os aparelhos públicos ali, né, os hospitais, as clínicas, as UPAs, tal, né, que são geridas por quem nessas OS? Por instituições privadas, de acordo com a lógica da gestão privada, com os critérios da gestão privada, por instituições e gestores privados. Bom, então, o próprio desenvolvimento do estado de bem-estar social, ele permitiu que o neoliberalismo se desenvolvesse também por dentro dele, e não apenas impedindo a sua expansão. Tá? Então, notem bem, duas coisas importantes. O neoliberalismo pode continuar expandindo políticas sociais e introduzindo dentro delas uma lógica neoliberal. Modelo de gestão privado, colocando os beneficiários em concorrência. Né? Vocês já assistiram aquele filme, o Eu, Daniel Blake? Nós vamos passar aqui no curso aqui, viu? E vamos discutir ele. Ah, maravilhoso, né? Aqui acho 2 semanas aqui, viu? Tá. Vou dar só não é bem um spoiler, mas, né? Rapidamente, o personagem principal que tem lá os seus problemas, ele é submetido ao modelo de política social britânica. Né? Primeiro, para ter acesso à previdência, ele não consegue, porque ela é gerida, o acesso à previdência é gerido por uma empresa privada, que cria uma série de empecilhos para bater as suas metas, né? Aí ele acaba optando por uma outra opção, que é buscar o auxílio-desemprego. Só que para ganhar auxílio-desemprego, ele tem que cumprir 2 condicionalidades de política social. Primeira condicionalidade, ele tem que fazer cursos de formação. Ou seja, ele tem que investir no seu capital humano, ele tem que ser um empreendedor de si mesmo. Segundo lugar, ele tem que ir para o mercado de trabalho, procurar ativamente emprego. Ou seja, ele tem que ir para a concorrência, ele tem que ser competitivo. Vejam que, ao mesmo tempo que tem a política social, as condicionalidades dessa política social, elas disciplinam o sujeito dentro da lógica neoliberal. Então, isso é muito louco, porque isso é uma reconfiguração das políticas sociais por dentro. Elas não deixam de conferir direitos, mas elas criam novos modelos de gestão, elas criam condicionalidades que são disciplinares para mudar os sujeitos e assim por diante. Daí que, quando aparece essa questão, há uma demanda da população por políticas sociais ou por maior Estado. E a minha questão é, será que isso vai efetivamente colocar em causa o neoliberalismo como forma social? Fico pensando se não é possível atender a essas demandas, ao mesmo tempo expandindo o social e o neoliberalismo ao mesmo tempo. Tá? Próxima pergunta. Muito obrigada. Vamos lá. André e Juliana, vamos lá. Opa, eu queria fazer mais um comentário do que uma pergunta, porque achei essa exposição muito relevante para mim, especialmente porque eu estou fazendo uma pesquisa, né, sobre a automação, a indústria 4.0 nas relações de trabalho, né? E eu percebo que quem pesquisa coisa fica meio chato, porque qualquer coisa fica falando, se relaciona com a minha pesquisa, se relaciona com a minha pesquisa. Mas eu achei muito interessante porque ajudou muito com a contextualização que estava faltando um pouco no meu trabalho, sabe? Porque, pensando aqui, eu vejo que a máquina ser colocada, a automatização ser feita no ambiente de trabalho é justamente uma evolução dessa competitividade do neoliberalismo, né? Porque não só o trabalhador precisa competir com outro trabalhador, ele precisa competir agora com uma máquina, né? O que, em grande parte da situação, é impossível. E as soluções que se põem para esse problema é justamente voltadas para a competição. Então, em vez de pensar uma forma de você lidar com esses trabalhadores, você pensar,
vamos então profissionalizar eles para eles virarem programadores, para eles virarem gerenciadores de máquina, para eles virarem essas coisas, né? Então, tipo, não é uma solução exatamente para o problema, e sim uma expansão da competitividade que é imposta com isso, né? Mas, tipo, não resolve problemas como, por exemplo, como você vai transformar um caminhoneiro que trabalha 30 anos nessa área em um programador, ou em um técnico, um engenheiro, ou qualquer coisa assim, né? Então, eu acho que ajudou muito a entender de onde vem essas políticas que tentam resolver o problema, mas claramente não estão indo na direção certa, sabe? Ou qualquer situação real que se tá, né? Tipo, é uma intensificação da competitividade, não é uma procura de soluções para o problema, e sim formas de contornar para servir ao modelo que é proposto pelo neoliberalismo. Isso é muito interessante mesmo, né? Porque as tecnologias, elas são criadas, muitas vezes, para resolver problemas concretos, né? E elas são criadas para resolver problemas concretos dentro de uma determinada ordem social. No caso, dentro da ordem da concorrência, né? Ou seja, muitas vezes elas se desenvolvem para aprofundar o modelo e não para transformá-lo. Eu fico pensando na pesquisa dos aplicativos, né, da uberização de maneira geral, né? Como esses aplicativos, eles criaram uma dimensão que é uma espécie de neoliberalismo de segundo grau. Eu explico por quê rapidinho. Porque se os neoliberais, no começo, eles achavam que o Estado que ia construir institucional e legalmente os mercados, agora são as próprias empresas de aplicativos que começam a construir e regular eletronicamente os mercados. Isso não quer dizer que o Estado tenha deixado de existir. É óbvio que ele está lá, né? E essas empresas estão o tempo inteiro em diálogo com o Estado. Óbvio, elas têm que fazer o que é permitido. Ou então elas vão ter que fazer o Estado mudar o que é permitido, né? O que é uma outra discussão. Mas, de qualquer maneira, as empresas começaram a construir mercados, né? Eletronicamente. Né? Assim, são elas que gerem as condições de concorrência do mercado, o valor das remunerações, o valor das corridas, né, da corrida do Uber, da entrega de não sei quem. São elas que gerem a concorrência entre os restaurantes no iFood, né? Ou seja, elas regulam os mercados, elas criam concorrência, elas gerem concorrência, e com tudo isso elas gerenciam os trabalhadores, que ao mesmo tempo elas dizem que são empreendedores de si mesmos, que não são seus empregados, né? Que são autônomos, né? Então, isso é muito doido, né? E a tecnologia também, né? Vamos lá. Obrigado, Juliana. Boa noite. A minha pergunta é mais focada assim numa esfera social, porque eu queria perguntar, né, a sua opinião sobre essa relação entre a ideologia neoliberal e como ela fortalece a meritocracia. Porque quando eu paro para pensar, quando a gente pensa na ideologia neoliberal, da gente como empresa, como uma gestão empresarial na nossa vida, quando a gente vai tentando alcançar as metas, como você comentou no coaching, a gente vai achando que quando a gente chega até um certo ponto, a gente chegou naquele ponto por mérito nosso. E aí eu quero saber como você acha que vai elencando essa ideologia neoliberal com o fortalecimento da meritocracia. Tá. Eu vou te falar uma coisa, sabia? Em geral, os autores, salvo os marxistas, que trabalham mais diretamente com a noção de ideologia, mas, em geral, os Foucaultianos, eles não trabalham muito com a noção de ideologia, não. Mas isso deixa para lá, é só um detalhe na questão. Mas a questão da meritocracia é fundamental, né? Porque a meritocracia é o discurso oficial de uma sociedade da concorrência. Tá? Agora, nossa, tem tanta coisa a ser dita sobre isso, eu vou só dar falar um outro ponto. Em primeiro lugar, numa sociedade que é guiada pela concorrência, todo mundo precisa correr para ficar no mesmo lugar, né? Ou seja, na medida em que está todo mundo correndo e o último colocado é que vai ser demitido, você não pode ficar parado para continuar no mesmo lugar. Ou seja, você não pode manter o seu desempenho estável para você sobreviver no seu emprego.
você tem que estar sempre se desenvolvendo cada vez mais, sempre produzindo cada vez mais. É aquela história, né? Você bateu uma meta, o seu chefe vai falar, bom, então agora a sua meta é X mais 1. Aí você bateu X mais 1, ele vai falar, agora é X mais 2. Bateu X mais 2, ele vai falar X mais 3. Bom, então, de saída, é um esforço enorme, que não é para você ser o primeiro, é para você se manter no mesmo lugar, tá certo? Ganhando a mesma coisa, no mesmo cargo, né? Bom, isso já é uma coisa muito complicada de saída. Em segundo lugar, é preciso dizer que muitas vezes o fato das pessoas são colocadas em concorrência e muitas vezes todo mundo perde. Tá? Pensem no seguinte, empresas que colocam em concorrência trabalhadores que fazem a mesma função, mas um é terceirizado e outro é efetivo da empresa. Tá? Bom, por que o efetivo não pode relaxar? Porque tem um terceirizado que está louco para virar efetivo. Porque ele está numa situação precária, quase sempre ganhando menos, né? Bom, então o que esse terceirizado faz? Ele trabalha que nem um louco para mostrar serviço e ter chance de ser efetivado. Aí o efetivado trabalha que nem um louco, que não é para ele ser promovido, é para ele não perder a vaga para o terceirizado, tá certo? Bom, aí os dois estão lá competindo, aí de repente o que a empresa faz? Ela reduz os quadros de trabalhadores efetivos e aumenta o de terceirizados. Aí os dois que estavam concorrendo perdem. E isso não tem nada a ver com o mérito deles, né? Eles se esforçaram, fizeram um trabalho bem feito, né? Foram produtivos, bateram metas e tudo mais, e de repente os dois perderam. Isso não é raro, não é tão raro de acontecer, né? Além disso, tem outras questões evidentes, né? Que são as questões da desigualdade. O neoliberalismo ele tem uma dimensão muito cruel, porque uma das dimensões dele é que aquela parcela da população que ele não vê como sendo rentável para a competitividade do país, ele trata essa população muito mal, né? Porque essa população não tem um bom custo-benefício. Então, ela não vai ter as mesmas garantias, ela não vai ter a mesma cidadania, ela não vai ter o mesmo investimento em educação, ela não vai ter as mesmas oportunidades, né? Ela não vai ter os seus direitos e garantias respeitados, por exemplo, pela polícia, pelo judiciário, né? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês e que é super interessante é o seguinte: o neoliberalismo ele é um Estado que ele cria muita liberdade econômica para quem está no topo, mas ele é extremamente repressor para quem está na base, né? Por quê? Porque o Estado é muito disciplinar em relação aos trabalhadores e, além disso, para quem está na base, o Estado ele age numa lógica muito punitiva. Então, uma característica que um autor mostra, isso é impressionante, porque isso é quase uma lei do neoliberalismo. Em todo lugar onde as reformas neoliberais vão avançando, no sentido de precarização das leis trabalhistas, de desmonte do estado de bem-estar social, previdência e tal, paralelamente, o que vai avançando é o encarceramento em massa. Pense no encarceramento em massa no Brasil desde os anos 90, ele não para de crescer. E o Luiz Vacan, mostra que isso é uma permanente em todos os países que vão fazendo reformas. Então, assim, que liberdade é essa que é prometida, né? É a liberdade econômica para o andar de cima, liberdade para os investidores, liberdade para os grandes empresários e tudo mais. Mas para o andar de baixo, ele é extremamente repressivo. Bom, qual é a chance dessas pessoas terem igualdade de competir no mercado? Para quem está no andar de baixo? Para quem não é visto como capital humano a receber investimentos, apenas como um problema para a rentabilidade da população, né? Então, é uma total ilusão essa ideia da meritocracia, mas que precisa ser muito... É uma ideologia que tem que ser reforçada o tempo inteiro.
Legal, Daniel, que tem até aquele livro aí, A Tirania da Meritocracia, do Sandel, né, que também agora foi traduzido em português. Esses dias atrás eu li um outro artigo que me impressionou muito, como que essa lógica, né, da meritocracia está prejudicando a ascensão de carreira profissional das próprias mulheres americanas, dada a divisão sexual do trabalho, porque ela, no fundo, tem que reservar seu tempo para poder fazer com que preparar seus filhos para poder concorrer nesse mercado. Então, lá para cá, para lá, fazer, educar para em todas as frentes, e aí ela deixa em segundo plano a sua carreira profissional. Então, daí o estudo que foi feito nos grandes escritórios americanos, homens e mulheres, mais ou menos, têm uma participação equivalente, mas quem assume as funções mais nobres e de direção são os homens, em função disso. Tem esse livro aqui, é um livro muito interessante, não sei se vocês conseguem ver, da Melinda Cooper. Vou aproximar mais aqui. Da Melinda Cooper. Ela faz uma discussão sobre neoliberalismo, questões de gênero e a ascensão do neoconservadorismo, e da coisa dos valores familiares, do reforço conservador dos valores familiares e tudo mais. E, muito rapidamente, ela diz uma coisa que é fabulosa, né? Ela diz, quando o Estado vai parando de assumir a responsabilidade pelos direitos sociais, pelas garantias sociais, alguém vai ter que assumir o lugar, né? E quem é que começa a assumir o lugar do Estado para cuidar dos idosos, para cuidar das crianças, para cuidar dos doentes e tudo mais? Ora, são as mulheres. São as mulheres que são as cuidadoras, né, vistas como cuidadoras na nossa sociedade. Bom, então a consequência disso é que esse reforço do discurso a respeito dos valores da família e tudo mais, ele funciona quase como um complemento ao neoliberalismo também. E as igrejas no Brasil jogam o mesmo papel, por isso que elas são tão fortes e se combinam com o neoliberalismo. Quem é que acolhe as pessoas na periferia, lida com os seus problemas concretos, né, ajuda por meio de solidariedade os que estão em dificuldades e tudo mais? São as igrejas neopentecostais. Daí que o neoliberalismo ele vai crescendo e reforçando essas instâncias conservadoras, né? Por isso, tem algumas coisas, se vocês forem pensar, o governo Bolsonaro, né? Se vocês pegam uma espécie de um tripé do governo Bolsonaro, tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? É o Guedes na economia, né? Aí é o Bolsonaro e os militares que representam justamente essa ideia de uma gestão militarizada da pobreza, de um Estado punitivista, né? De um Estado que é punitivo com o andar de baixo. E, em terceiro lugar, também os evangélicos, né? As religiões evangélicas, os grupos evangélicos, a Damares, por exemplo, né? Que estão representados lá e que definem um determinado lugar para a mulher e para a igreja nessa radicalização neoliberal que a gente viveu nos últimos anos, né? É isso, Daniel. A conversa está muito boa, a aula foi excepcional, mas são já 23 horas, você deve estar cansado. Nesse esquema online a gente não tem aula de 2 horas inteiras, a gente procura ser 1h30 no máximo, 1h20. Mas aqui a conversa estava ótima aqui, né? Então... Rendeu. Oi? Rendeu bem, rendeu bem. Rendeu bem, né? Foi ótimo, foi ótimo. Então, agradecemos imensamente aqui a sua generosidade de ministrar essa aula, de fazer essa discussão conosco, e, foi excepcional, introduzindo todas essas discussões sobre o neoliberalismo, que é um pouco uma chave a partir do qual a gente tem que pensar a sociedade que nós estamos vivendo, e acho que você conseguiu fazer de uma forma muito brilhante para mostrar as conexões todas, né? Do que a gente está vivendo com essa fase do neoliberalismo e as suas interfaces com diferentes formas, né, de expressão, não só de organização da vida, mas da vida das pessoas, mas também das instituições, né? Aquilo que você chamou de
Oh, meu Deus, também cansei aqui, que eu até notei que achei super... a lógica gerencial, né, do ler e ver o mundo, tudo e tal, né? Uhum. Então, Eu agradeço, foi um enorme prazer para mim ter essa discussão. Para mim foi realmente instigante também, uma honra poder dividir o momento com vocês. não, é ótimo. Vamos convidar outras vezes aqui, né? E a gente tem uma turma de alunos aqui que é bem interessada aqui, viu? Então isso também nos anima aqui, nos estimula, né? Ajuda muito. Ajuda muito, tá? Então valeu, um Perfeito. grande abraço a todos. Vamos descansar um pouco. Amanhã é outro dia. E, mais uma vez, obrigadíssimo, Daniel, aí pela sua participação aqui na disciplina do curso. Foi excepcional. Pelo menos para mim, eu gostei demais. Ajudou Tá, muito, joia. tá? Eu que agradeço, então. Obrigado, gente. Uma boa noite. Boa noite, valeu. Valeu, Kento.